Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol do meu Brasil. Eu sou o Elias Júnior, formado em nada, com pós-graduação em porra nenhuma, apaixonado por esse esporte que nos move, né? Que faz a gente perder horas do nosso dia para acompanhar nosso clube ou acompanhar o esporte em si, ok? Esse aqui é o Resenha Futebol Raiz e hoje nós vamos falar sobre Vasco e Botafogo. Esse clássico horroroso, diria que indigno da grandiosidade das duas instituições, né? Porque os times são horrorosos. Mas enfim, é mais um episódio, mais um capítulo de um sofrido e angustiante rebaixamento do Botafogo que nós vamos falar sobre agora nesse vídeo, depois da vinheta. Vamos lá, galera, vamos falar desse clássico aí, né? Chamar de clássico por conta da grandiosidade das duas instituições, né? Porque os times... Nossa senhora, o jogo foi muito ruim, tá? Muito ruim, muitos erros básicos, erros de fundamento das duas equipes, tá? Principalmente do Botafogo, mas das duas equipes, né? Começando pelo Vasco, o Vasco que começa com uma estrutura tática, com uma escalação que dá a entender um 4-1-4-1, né? Só que o Igor Gomes, que seria né? O volante entre as duas linhas de 4, o Igor Gomes, quando o Vasco está sendo atacado pelo Botafogo, ele vira praticamente um terceiro zagueiro, aliás, vira um terceiro zagueiro. E o Vasco não joga exatamente no 4-1-4-1, o Vasco joga num 5-4-1. Muito por conta da fragilidade dos seus laterais, que são fracos no apoio e fracos marcando, né? É uma deficiência, acho, do futebol brasileiro em geral. Muitos clubes sofrem com isso, né? Eu acho que o Vasco é mais um deles. Enfim, enquanto o Botafogo entra em campo com 4-2-3-1, com, entre aspas, 3 pontas. Claro que quando eu falo 3 pontas, o campo só tem dois lados, evidentemente. Aí, ele improvisa um jogador de velocidade como meia, né? Ele bota 3 jogadores de velocidade como meia, o Barroca, na intenção de ganhar intensidade, né? Esses 3 jogadores, né, que são o Varley, Juan e Kelvin, invertem muito de posição, justamente para tentar causar ali uma confusão no sistema defensivo do Vasco e assim tentar criar espaço para poder trabalhar entre as linhas. Porém, isso não funciona. Porque, vamos falar a verdade, gente, a bola queima no pé dos jogadores do Botafogo. Essa que é a realidade. A bola queima no pé dos jogadores do Botafogo. Ponto. Em tese, quem era o meia central era o Juan, porque quando o Botafogo estava sendo atacado pelo Vasco, o Botafogo trabalhava com 2 linhas de 4, com o Juan e o Pedro Raul à frente dessas 2 linhas, né? Enfim, só que como eu falei, havia uma inversão de posição muito grande entre esses 3, só que os 3 erravam tudo que tentavam. Erravam drible, erravam passe, enfim. A bola queima, pega fogo no pé dos jogadores do Botafogo. É nítido que psicologicamente o Botafogo tá rebaixado. Acho que não tem outra palavra. Psicologicamente o Botafogo não existe. Tanto é que, né, tenta jogar, o jogo começa um pouco equilibrado, as duas equipes tentando buscar o jogo, mas errando muito, como eu falei, muito erro de fundamento. Até que o Vasco rodando essa bola no setor de ataque, Pikachu aciona o lateral cruza, Thales Magno faz o gol de cabeça, e aí o Botafogo desmorona. O pouco que o Botafogo tentava jogar, o Botafogo se entrega. O Vasco cresce no jogo, começa a amassar o Botafogo no seu campo, e o Botafogo entregue. Se não fosse pelo Cavalieri, talvez terminasse o primeiro tempo sendo goleado. O Botafogo, tamanha quantidade de oportunidades que o Vasco criou. O Vasco cresceu muito no jogo, o Botafogo inerte. Passa a assistir o Vasco pressionar.
enfim, é um problema técnico também, porque o time do Botafogo é fraco, é ruim. Só que, gente, eu não sou botafoguense, eu sou tricolor e eu fiquei irritado vendo o jogo. Imagino o botafoguense como ficou. Enfim, termina o primeiro tempo. O Barroca, com a ideia de tentar fazer o Botafogo mudar, né, a sua atitude, a sua postura, já volta para o segundo tempo com 2 alterações. Essas alterações são o Bruno Nazário e o Calu, tá? E assim, ele viu que faltou um meia para distribuir o jogo, né? Os rapazes que deveriam dar intensidade e velocidade não acertavam nada, então ele coloca um meia, né, de verdade, para tentar distribuir melhor essa bola, com Calu e Juan invertendo as posições nas pontas, com o Pedro Raul entre 3 homens, sem mal receber a bola. Porém, a mexida do Barroca foi acertada. Porém, é difícil quando um treinador pensa, substitui, e essa substituição não dá o resultado, não porque ele avaliou errado, mas pelo atleta. De novo, o Bruno Nazário teve uma atuação fraquíssima, o que justifica todas as críticas do torcedor do Botafogo a ele. Eu, pelo menos, julgava o Bruno Nazário um jogador talentoso e que, ao lado do Honda, poderia ser, né, os grandes organizadores desse time do Botafogo. Julgava não, julgo o Bruno Nazário um bom jogador, né, até pelo que ele produziu antes do Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro do Bruno Nazário é horroroso e o torcedor botafoguense está certíssimo de não perdoar, de criticar o Bruno Nazário. Está muito mal e entrou muito mal hoje de novo, e a bola continuou queimando no pé dos jogadores do Botafogo. As mexidas funcionaram no sentido da postura, tá? O Botafogo adiantou suas linhas e começou a amassar o Vasco. Em determinado momento chegou a jogar um pouco melhor. Ali até os 20, 23 minutos, o Botafogo amassa o Vasco no seu campo, tentando produzir algo, mas o meio do campo é inoperante. O Barroca até tenta botar a sanguessuga do Cícero para, de novo, tentar dar qualidade de posse de bola para o time, para ver se o time consegue trabalhar melhor essa bola pelo meio. Só que o Cícero é uma sanguessuga absurda, né? O Cícero não tem explicação pro Cícero. Entrou, ficou dando aquele passe dele pro lado ali. Quando o Botafogo era atacado, não marcava ninguém, enfim. Mas até os 20, do início do segundo tempo ali, até os 20, 23 minutos, o Botafogo chegou a pressionar. O Calu entrou muito bem, tá? Eu queria entender porque o Calu é reserva desse time do Botafogo. Deve ser alguma questão física, né? O Calu já é veterano, talvez por isso a opção de utilizá-lo no segundo tempo, mas dá pra ver que tecnicamente ele sobra nesse time do Botafogo. Enfim. Aí, meio que o time do Botafogo parece que cansa. Diminui a intensidade, não pressiona mais tanto o Vasco começa a ficar confortável. E aí vem o segundo gol do Vasco, que é um bonito gol, tá? Vamos fazer justiça. Só voltando aqui num ponto que eu já estava deixando passar. Vocês devem estar pensando, pô, Renis, você ficou falando que o Botafogo, a bola queimava no pé. Como é que o Botafogo pressionou e chegou a jogar melhor? Porque entra uma deficiência grande do Vasco, que são as laterais. Na época do Sapinto eu já destacava muito isso. O Sapinto jogava com 3 zagueiros e mesmo assim o Vasco era muito atacado pelo flanco, porque os laterais não davam conta de marcar. E isso aconteceu hoje de novo. O pouco que o Botafogo produziu e criou foi com o Calu jogando nas costas dos laterais, tanto do lateral direito quanto do Guilherme, principalmente do Guilherme, lateral esquerdo, que não marca e nem joga, né? O Guilherme é fraco em todos os quesitos, né? Enfim, é surreal. O Neto Borges, ele não marca ninguém, mas o Neto Borges pelo menos chega no fundo. O Guilherme nem isso. Mas enfim, né? O Botafogo chega a criar alguma coisa, mas volta, diminui a intensidade, parece que cansa, e o Vasco faz um bonito gol, mas um gol assim, bonito gol porque foi jogada trabalhado. O Vasco rouba a bola no meio de campo, na intermediária do Botafogo,
e sobe pro ataque. Mas sabe aquela transição lenta? Você vendo o gol do Vasco, só vendo o lance do gol isolado, dá a impressão de que foi contra-ataque. Não foi contra-ataque, gente. O Vasco ficou 1 minuto e meio com a bola no pé. E o tempo todo em superioridade numérica. Os jogadores do Botafogo olhando. O Vasco roda a bola. Daqui a pouco a bola bate no Andrei. O Andrei chama o volante pra tabela. Recebe na quina da área, bate cruzado, gol do Vasco. Sabe aquele final de pelada? Que o outro time tá tomando de 10-0, já largou o jogo? Foi isso que pareceu o segundo gol do Vasco. Ridículo. Gente, assim, longe de mim querer fomentar violência aqui. Não é esse o objetivo do canal. A gente só quer falar de futebol. Mas, cara, o torcedor botafoguense ele tem que, em general, Severiano, tirar satisfação com o jogador e com o dirigente de novo. Porque, gente, não existe isso. Você vê jogo do Goiás, os caras são horrorosos. O time tá na merda. O Vasco, o Goiás toma paulada em cima de paulada. Mas os caras estão lutando, pô. O Goiás não perde por inércia, por falta de atitude. O mesmo serve pro Curitiba, pro próprio Vasco. O Botafogo tá entregue. Poucas vezes eu vi disso na minha vida. Não falta exemplo. Fluminense de 2009 que chegou a escapar. O Vasco no último rebaixamento reagiu no segundo turno. Mostrou força. Mas o primeiro turno foi tão horroroso que não adiantou. O Vasco foi rebaixado mesmo assim. Mas o Vasco fez um excelente segundo turno no seu último rebaixamento. Como assim vocês jogam no Botafogo e entregam as armas desse jeito? Parece que estão jogando no Bragantino, no Avaí. Até o Avaí. Se você for pegar o Avaí, caiu ano passado. Se você for pegar jogo do Avaí do ano passado, você vê os caras brigando, os caras lutando, dando carrinho, se matando em campo. Não é possível, gente. Botafogo tá com salário em dia, tá? Tem salário atrasado lá, não. Botafogo tá com salário em dia. Tá faltando o quê, filho? Pra vocês correr. Tenha dignidade, pelo menos, de respeitar a camisa que vocês vestem. Pela mãe do guarda. Enfim. O Vasco faz o segundo gol. Aí o Botafogo, de novo, desiste. Já tinha desistido do jogo antes de tomar o segundo, né? Aí o jogo fica morno, monótono. O jogo sem graça. O Vasco esperando o Botafogo sem nada a produzir. Chega um determinado momento ali depois dos 40 que o Vasco começa a valorizar a posse de bola no intuito de ganhar tempo, para fazer o tempo passar, e numa jogada dessa despretensiosa de segurar a bola para fazer o tempo correr, o Vasco arruma um pênalti. Pikachu vai lá, converte. 3-0 o Vasco, merecidamente, porque o Vasco jogou muito melhor. Mas assim, gente, gente, vocês podem até pensar bobagem. Eu não sou botafoguense não, tá? Eu torço pro Fluminense. Mas é angustiante, dá agonia ver esse time do Botafogo jogar. Me pondo no lugar do torcedor do Botafogo. Gente, clube carioca briga pra não cair quase todo ano. Eu nunca vi isso. O Fluminense tem uma postura dessa. O Flamengo, há anos atrás, quando na época das vacas magras, pô, os caras corriam, velho. Se for de cair, vai cair, mas pelo menos mostra respeito pela instituição que vocês estão representando. É só isso, tá? É só isso que eu tenho para dizer. Assim como os jogadores, os atletas do Vasco estão mostrando. O time tinha um rendimento horroroso com o Sapinto, mas o time corria. Tanto é que agora com o Luxemburgo tá funcionando, os caras estão pontuando. Então, acorda, torcedor botafoguense. Se você não cobrar, a situação vai ficar pior. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Meu chulé sempre aparece, não tem jeito. Ative o sininho para receber as notificações. Isso. Dá um joinha. Isso. Ei, tchau.